O torcedor do Vasco amanheceu com aquela sensação de novidade no ar. Segunda-feira começou diferente, com notícia quente que pegou todo mundo de surpresa. Uma movimentação importante nos bastidores pode selar a compra de Robert Renan, e para completar o dia, um reforço no caixa com mais de R$ 1.700.000 entrando nos cofres do clube. Tudo isso justamente na semana que marca o fim da pausa da data FIFA e o início da reta final do Campeonato Brasileiro. O clima em São Januário já é outro. O ambiente está leve, a confiança aumentou, e o sentimento é de que o time realmente entrou nos trilhos. Depois de um período sem jogos, o Vasco já se prepara com força total para encarar o Fortaleza nesta quarta-feira, dentro de São Januário. O reencontro com a torcida acontece em um momento em que o time de Fernando Diniz mostra, talvez, sua versão mais sólida na temporada. Foram muitos altos e baixos desde a chegada do treinador, mas aos poucos o torcedor vai reconhecendo em campo o estilo que consagrou Diniz, posse de bola com inteligência, movimentação e um time que sabe o que quer dentro das quatro linhas. No primeiro turno, a estreia do técnico foi justamente contra o Fortaleza, com uma vitória por 3-0 em São Januário que encheu o torcedor de esperança. Ali parecia nascer uma nova era. Agora, passados 19 jogos no Brasileirão, o time mostra uma consistência que há muito não se via. 33 pontos somados, uma posição segura na tabela e, o mais importante, uma curva ascendente de desempenho. O Vasco hoje tem a quarta melhor campanha do retorno, com 14 pontos conquistados em 8 jogos, colado em clubes que brigam no topo como Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. A diferença é mínima. Enquanto os rivais somaram 15 pontos no mesmo período, o Vasco ficou apenas um ponto atrás, mostrando que já compete em nível de alto desempenho e deixando para trás a fase de preocupação com a parte de baixo da tabela. A classificação começa a mostrar um Vasco competitivo. Na 11ª colocação, com 33 pontos, o time está apenas 3 atrás do Red Bull Bragantino, 1 do Ceará e 5 de São Paulo e Fluminense. E olha que curioso. Vencendo o Fortaleza na próxima rodada, o Vasco pode saltar para a 9ª colocação. Basta que o Bragantino não vença e que o Vasco mantenha sua média de gols. É a chance real de o clube encostar ainda mais no pelotão da frente. E não é só pela matemática da tabela. É pela bola que o time está jogando. Pela postura. Pelo encaixe que começa a aparecer, principalmente no setor defensivo. Inclusive, é impossível falar da melhora defensiva do Vasco sem citar Robert Renan. O zagueiro, que chegou sem tanto alarde, vai se transformando numa das peças-chave do esquema de Diniz. Com 21 anos, canhoto, técnico, frio, o defensor vem acumulando atuações sólidas e silenciosamente ganhou a confiança de todo o elenco. Jogador que não precisa gritar para se impor. Tem leitura de jogo, sabe o momento de antecipar, o momento de recuar. E o mais importante, parece ter nascido para jogar no Vasco. O garoto é vascaíno desde moleque, tem uma história de superação que passa por momentos difíceis no Internacional, um primeiro semestre complicado na Arábia Saudita, longe de casa, e agora, finalmente, encontra abrigo em São Januário. E o que vem chamando a atenção da diretoria é que o jogador está emprestado pelo Zenit da Rússia apenas até o meio de 2026. Só que diante do desempenho acima da média, o Vasco já se mexe nos bastidores. A informação é que o clube sinalizou ao Zenit o desejo de iniciar as conversas para adquirir Robert Renan em definitivo. Uma movimentação ousada, que mostra a mudança de mentalidade dentro do clube. Ao invés de esperar o jogador valorizar e ser vendido para a Europa, o Vasco tenta agir antes, comprar agora, enquanto ainda há margem para negociação. E isso só acontece porque o clube percebeu o quanto o atleta pode ser útil não só dentro de campo, mas também como ativo financeiro. Fernando Diniz, inclusive, não esconde a admiração pelo zagueiro. Em entrevista recente, rasgou elogios ao jovem defensor, chamando-o de um dos maiores construtores de jogadas da posição no futebol mundial. Segundo o treinador, é difícil encontrar um canhoto, com essa idade, que saiba sair jogando com tanta naturalidade. E quem acompanha o Vasco vê isso em campo. O Robert não se esconde, chama a responsabilidade, tem personalidade. É um zagueiro com cabeça de meia. E mais do que isso, tem alma de Vasco. E falando em dinheiro no caixa,
o clube também recebeu mais uma boa notícia vinda dos Estados Unidos. Gabriel Peck, aquele mesmo, cria da base, vendido no ano passado para o Los Angeles Galaxy, voltou a ser assunto em São Januário. Isso porque o contrato de venda incluía cláusulas de metas por desempenho. A cada gol marcado pelo atacante, o Vasco tem direito a uma bonificação de $50 mil. E adivinha? O Peck marcou mais um neste fim de semana, o seu 31º com a camisa do time norte-americano. Com isso, o clube carioca embolsa mais R$250 mil, chegando a um total acumulado de quase 1.700.000 só com esses bônus de metas. E a conta não para por aí. Se ele chegar a 50 gols, o valor total desses bônus pode ultrapassar os R$3 milhões. Isso além da grana já recebida pela venda dos direitos, cerca de 49 milhões por 70% do jogador. E mais, o Vasco ainda detém 30% dos direitos econômicos do atleta. Ou seja, em uma futura venda do Gabriel Peck, o clube ainda fatura. Se sair por 100 milhões, por exemplo, 30 entram direto nos cofres de São Januário. E o momento do atacante é ótimo. São 11 gols e 4 assistências em 39 partidas nesta temporada, o que atrai cada vez mais o interesse de clubes europeus. Com esse cenário, o Vasco vai se organizando para crescer dentro e fora de campo. O retorno do Brasileirão promete ser quente. Além do duelo contra o Fortaleza, o clássico contra o Fluminense já está marcado para segunda-feira da próxima semana. 2 confrontos diretos que podem reposicionar o clube na tabela e consolidar essa arrancada. É a hora da virada. Hora do Vasco mostrar que a sequência de boas atuações não é só fase, mas reflexo de um trabalho que começa a dar resultado. E se o torcedor vascaíno precisava de motivos para acreditar, eles estão aí, um time competitivo, um treinador identificado, uma base sólida com jovens em alta, reforços chegando, dinheiro entrando, e agora, a possibilidade real de segurar uma joia como Robert Renan por muitos anos. O Santos que o diga, né? Depois de tomar 6 gols do Vasco dentro do Morumbis, o time paulista decidiu que não volta mais ao estádio enquanto não sair da zona de rebaixamento. O trauma foi tão grande que o clube desistiu de levar seus jogos para a capital e resolveu se agarrar à Vila Belmiro. A goleada aplicada pelo Vasco não foi só histórica, ela mostrou que esse time veio para brigar. E não brigar na parte de baixo, mas para subir cada vez mais. O torcedor, claro, responde a isso tudo com empolgação. A expectativa é grande para o jogo de quarta-feira. Depois de quase 2 semanas sem ver o time em campo, a saudade bate forte. E o momento é esse. O Vasco precisa aproveitar a boa fase, o apoio da torcida, e transformar isso em pontos. Porque agora não tem mais desculpa. A reta final do Campeonato Brasileiro chegou e é hora de mostrar até onde esse elenco pode ir. A campanha de recuperação já é admirável. Mas dá para ir além. Dá para sonhar com coisas maiores. O ambiente é de confiança. A diretoria começa a se movimentar de forma mais estratégica. O torcedor voltou a se sentir representado. E dentro de campo, o Vasco é um time que começa a assustar os adversários. Os números do segundo turno provam isso. Os desempenhos recentes mostram um padrão de jogo. E as vitórias importantes, como a que foi conquistada contra o Cruzeiro dentro de São Januário, consolidam essa fase. O elenco começa a ganhar corpo. Peças como Payet, Vegetti, Paulinho e agora Robert Renan assumem protagonismo. E o Vasco vai encontrando seu caminho. A reconstrução é visível. E o melhor, agora, ela vem acompanhada de resultados. Se tem uma coisa que ficou clara nas últimas semanas é que o Vasco virou a chave. Não é só uma fase boa, é uma mudança de postura, de identidade, e principalmente, de mentalidade. A confiança do elenco se reflete nas atuações dentro de campo, mas também nas ações fora dele. O clube parece mais organizado, mais ciente do que quer, mais preparado para dar passos firmes rumo a um futuro melhor. E esse novo momento passa diretamente por decisões certeiras que vêm sendo tomadas nos bastidores, como o caso de Robert Renan, que pode se transformar de uma aposta promissora em uma contratação definitiva.
O zagueiro, que chegou por empréstimo junto ao Zenit da Rússia, já conquistou não só a confiança do técnico Fernando Diniz, mas também o coração do torcedor. Com atuações seguras, maturidade surpreendente para a idade e uma capacidade rara de construir jogadas desde a defesa, Robert Renan vai se consolidando como uma das peças mais importantes do atual elenco vascaíno. E a diretoria sabe que perder esse jogador seria um erro estratégico. Por isso, já começou a se movimentar para abrir conversas com os russos e tentar transformar o empréstimo em uma aquisição definitiva antes que o jogador se valorize ainda mais no mercado europeu. A leitura que o clube faz nesse momento é clara: esperar até o meio do ano que vem pode ser tarde demais. O atleta já está sendo observado por clubes de fora, e a tendência é que, se continuar nesse ritmo, a valorização seja inevitável. Portanto, comprar agora, com um preço ainda acessível, pode significar uma economia gigantesca lá na frente. E além da questão financeira, tem o lado esportivo. Ter um zagueiro desse nível como referência na defesa pode fazer toda a diferença para a estabilidade do time, especialmente em um campeonato longo e imprevisível como o Brasileirão. E é importante lembrar que Robert Renan não é apenas mais um bom jogador que passou pelo Vasco. Ele tem ligação afetiva com o clube, é torcedor declarado desde a infância, e já mostrou que veste a camisa com orgulho. Depois de uma passagem turbulenta pelo Internacional e uma temporada difícil no futebol árabe, o retorno ao Brasil foi como um recomeço. E ele escolheu o Vasco para esse novo capítulo. Um jogador que, apesar da pouca idade, já demonstra uma liderança silenciosa dentro de campo. Não é aquele zagueiro que grita o tempo inteiro, mas é o tipo que organiza o setor com inteligência e posicionamento. Essa movimentação nos bastidores para garantir o jogador é só mais um reflexo da nova fase vascaína. E não é só ele que tem contribuído. O time, como um todo, vem crescendo. O sistema defensivo se ajustou, o meio-campo ganhou consistência, e no ataque, jogadores como Vegetti e Payet vão se entendendo melhor a cada rodada. O Vasco, que começou o campeonato com dúvidas e medo do rebaixamento, hoje já fala em G6 com naturalidade. E não é nenhum absurdo. Com os resultados certos, a distância pode ser encurtada. O desempenho do segundo turno comprova isso. Outro ponto que reforça esse momento de reorganização do clube é a entrada de receitas extras, como o bônus recente pela performance de Gabriel Peck no Los Angeles Galaxy. Um valor que parece pequeno diante dos grandes negócios do futebol, mas que representa muito para um clube que ainda está colocando a casa em ordem. Peck, vendido por cerca de 49 milhões de reais, segue rendendo frutos mesmo longe. A cada gol, uma quantia entra. Já são 31 gols marcados nos Estados Unidos, o que garante mais uma parcela que, convertida, chega a mais de 1.700.000 reais. Um dinheiro que entra limpo, sem custo, e ajuda a aliviar o caixa. Essas cláusulas por metas, muitas vezes subestimadas, acabam se mostrando uma estratégia inteligente de gestão. E a situação do Gabriel Peck é um exemplo claro de como a base pode ser uma mina de ouro para o clube. Além dos valores fixos da venda, o Vasco ainda mantém 30% dos direitos do jogador. Ou seja, em uma futura transferência, e ela parece bem provável, dada a boa fase que o atacante vive nos Estados Unidos, o Vasco voltaria a lucrar. O modelo de negócio é claro: formar, vender bem, manter percentual e continuar colhendo os frutos da valorização. E quando se tem jogadores com potencial real de evolução, como é o caso do Peck, isso pode se transformar em uma importante fonte de receita para as próximas temporadas. Enquanto isso, a torcida segue firme, empurrando o time em cada jogo. A vitória sobre o Cruzeiro em São Januário foi um ponto de virada importante. Não só pelos 3 pontos conquistados, mas pela maneira como o time se comportou. Um Vasco dominante, confiante, organizado. Um Vasco que impôs seu jogo, que não se escondeu, que teve personalidade. Esse tipo de atuação é o que reacende a esperança no coração do torcedor. A ideia de que dá para sonhar com algo maior neste campeonato, de que a temporada pode terminar de forma muito mais digna do que começou. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar!
Um burburinho que vem tomando conta dos bastidores do futebol brasileiro promete agitar o mercado de transferências nos próximos dias. Everton Ribeiro, meio-campista de destaque do Bahia, surpreendeu a todos ao anunciar um suposto acordo com o Vasco da Gama, clube tradicional do futebol carioca. A notícia, ainda cercada de mistério, já provoca especulações entre torcedores, jornalistas e dirigentes de clubes rivais. Fontes próximas ao jogador garantem que o atleta manifestou interesse em novos desafios e vê no Vasco uma oportunidade de se recolocar no cenário nacional, especialmente após temporadas consistentes no Bahia, onde se destacou com sua habilidade de articulação, visão de jogo e capacidade de decisão nos momentos cruciais das partidas. Apesar do anúncio, os detalhes do contrato permanecem em sigilo, alimentando ainda mais a especulação. Alguns rumores indicam que a negociação envolve cláusulas específicas de performance e metas que, se atingidas, poderiam tornar o acordo ainda mais vantajoso para ambas as partes. A direção do Vasco, por ora, não confirma oficialmente a contratação, mas fontes internas afirmam que o clube está em negociações avançadas e vê em Everton Ribeiro uma peça estratégica para fortalecer o meio-campo e trazer mais criatividade à equipe. Nos corredores do clube, já se comenta sobre o impacto que um jogador com a experiência de Ribeiro poderia ter no elenco, especialmente para times que buscam se reerguer em competições nacionais e regionais. Entre os torcedores, o rumor provoca reações mistas. Enquanto alguns comemoram a possibilidade de ver um talento como Everton vestindo a camisa cruz-maltina, outros questionam o encaixe do jogador no esquema tático atual e o investimento necessário para garantir sua contratação. A imprensa esportiva, por sua vez, tenta apurar detalhes adicionais sobre o suposto acordo, buscando ouvir representantes do Bahia, do Vasco e do próprio jogador, mas até o momento, ninguém se manifestou de forma definitiva. O clima de expectativa é ainda maior considerando que o mercado de transferências se aproxima de momentos decisivos, e qualquer anúncio oficial poderia gerar um efeito dominó envolvendo outros atletas e negociações paralelas. Enquanto isso, Everton Ribeiro mantém sua rotina nos treinamentos do Bahia, sem se pronunciar publicamente sobre os rumores, alimentando a especulação de que o acerto com o Vasco ainda é uma jogada estratégica cuidadosamente planejada. Se confirmado, o movimento representaria não apenas uma mudança significativa na carreira do jogador, mas também uma reviravolta no mercado brasileiro, com o Vasco apostando em talento e experiência para reforçar suas ambições na temporada. Até lá, resta aos fãs e aos curiosos acompanhar de perto cada detalhe e ouvir, nos bastidores, o sussurro de que o meio-campista pode estar a caminho do Rio de Janeiro. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.